Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, eu sou plantonista de Química e hoje a gente vai resolver mais um exercício juntos. Bom, nesse exercício aqui, eles nos dizem assim, que o analista químico realizou um experimento que utilizou 200 ml de solução de concentração 2 mol por litro de ácido clorídrico. Gente, antes de eu continuar lendo, sempre quando eu tenho o valor da concentração e o volume referente a uma solução com essa concentração, eu consigo encontrar o número de mols dela, né? Porque se em 2 mols eu tenho em 1 litro, em 200 ml eu consigo ter uma noção, consigo ter um valor exato de quantos mols eu teria ali, beleza? Então guarda essa informação aí que daqui a pouco a gente vai usar ela. Então eu vou usar essa solução de ácido clorídrico para reagir com uma certa massa de bicarbonato de sódio, que também pode ser chamado de hidrogênio carbonato de sódio. Ele te deu aqui basicamente a forma de como escrever esse composto, tá bom? Vamos continuar. Notou que nem todo ácido reagiu com essa massa de bicarbonato, restando um excesso de ácido. Ao final do experimento, ele obteve um volume de 615 litros de gás carbônico, medidos a 27 graus Celsius em 1 atm. Gente, uma coisa importante e que a gente pode perceber nessa prova da XPSEX de 2019. Muitas vezes, na maioria das vezes, né, o que acontece, o que é dado pra gente? Que o gás se encontra na CNTP. Então, nessas condições normais de temperatura e pressão, a gente sempre fala que 1 mol de qualquer gás vai ter 22,4 litros. Só que nesse caso aqui, o que aconteceu muito nessa prova é que ele não coloca condições normais de temperatura e pressão, ele te dá outras condições. Quando outras condições são dadas a você, você tem que usar o PV igual a NRT para fazer a associação desse volume que é dado com o número de mols. Então, eu não posso mais usar sempre aquela associação 1 mol tem 22,4. Não, aqui nesse caso eu vou ter a associação do número de mols a partir do volume usando o PV igual a NRT. Então, ele já está te dando, ó, temperatura, pressão, volume, te dá o R. Então, ele já está te dando condições que mesmo que você não veja isso de cara, você já seja ordenado a usar um PV igual a NRT, tá bom? Vamos continuar. Esse gás carbônico é oriundo da decomposição do ácido carbônico produzido na reação. Então, ele está te dando um dos produtos da reação, tá? Um dos produtos vai ser o ácido carbônico. Então, eu terei o quê? HCl reagindo com hidrogênio e carbonato de sódio, formando o ácido carbônico e mais alguma outra coisa, tá bom? E a partir desse ácido carbônico que eu vou ter a produção de CO2, tá? E eu vou ter esse volume aí que apareceu. Então, vamos por partes. Número 1. A equação química balanceada que descreve corretamente a reação citada é... Gente, essa aqui tá errada, né? Primeiro porque, ó, olhem pra cá. Esse composto, né, qual é o nome dele? Carbonato de sódio. Como é o hidrogênio carbonato? O hidrogênio precisa aparecer um hidrogênio antes, né, gente? Então, essa fórmula aqui está errada, já fazendo com que eu elimine o número 1, tá bom? Como que vai ficar, então? A equação vai ficar assim, ó. Hidrogênio carbonato, agora sim, com esse hidrogênio aqui, mais HCl, formando o ácido carbônico, que ele fala pra gente, e NaCl. Gente, o NaCl formado, tá? Ele vai ser formado porque, ó, pensem aqui comigo, caso vocês não tenham visto isso direto, ó. Esse H+, ele vai se ligar a toda essa porção aqui, formando, então, H2CO3, porque ele falou pra você que forma isto. O que sobra, então? Sobra um Na e um Cl. Só que aqui na forma do quê? De Na+, na forma de Cl-, então eles vão se ligar formando NaCl. Fechou? Então, esses são os dois produtos da equação. Só que eu sei também que esse H2CO3, ele vai se decompor, como ele fala no exercício, e produzir o quê? CO2, né, gente? Então, ele vai produzir aqui, ó, água mais CO2, fechou? Então, eu tenho essa equação, que agora é a equação que de fato eu vou usar. Ela já está balanceada, você pode conferir aí, mas está balanceada certinho. E a partir dela eu vou conseguir terminar o exercício. Vamos lá. Número 2. Para a formação de 6,15 litros de gás carbônico, até pintei o gás carbônico aqui, ó, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio. O que eu fiz aqui, tá, gente? Eu olhei para essa equação e eu vi que a proporção de bicarbonato de sódio para CO2 é 1 para 1. Então, eu tive a ideia de fazer como? Comparar e encontrar uma proporção, então, para quando eu tenho 21 gramas de bicarbonato. Então, se é 1 mol para 1 mol, quando eu tiver uma quantidade X de mols de bicarbonato, eu vou formar uma quantidade X de CO2. Então, é isso que eu fiz. O que eu fiz? Como o dado é dado em gramas, né, no caso 21 gramas, eu converti essas 21 gramas usando a massa molar, né, do bicarbonato para mol. Então, eu converti esses 21 gramas para mol. Eu obtive esse valor de 0,25 mols.
Se você olhar a estequiometria, é 1 para 1. Então, se 1 mol de bicarbonato produz 1 mol de CO2, 0,25 vão produzir 0,25 de CO2 também, né? 0,25 mols. E agora, sabendo essa quantidade em mols, sabendo a temperatura, a pressão, o R, eu consigo aplicar o quê, gente? Um PV igual a NRT. Quando eu aplico o PV igual a NRT, substituindo todos esses valores, eu vou encontrar o valor de volume de CO2 quando eu utilizo 21 gramas de bicarbonato. Quando eu faço essa conta, eu obtenho 6,15 litros, que é exatamente o valor do número 2. Então, esse aqui está correto. Então, o que eu fiz? Só para resumir aqui, né? Encontrei o número de mols relacionado a essa 21 gramas de bicarbonato, que é 0,25. Apliquei a proporção. Essa proporção me diz que eu formaria 0,25 mols. Então, agora eu quis descobrir quanto que esse 0,25 mols significa em volume nas condições alteradas dadas pelo exercício. Percebi, então, que essa quantidade utilizada formaria 6,15 litros, que é a mesma quantidade fornecida pelo item 2, tá? Então, ele está correto. Próximo, gente. Então, só para recapitular, o item 2 está correto. É uma reação de oxirredução e o ácido clorídrico é o agente oxidante. Gente, como a gente vai ver se isso é uma reação de oxirredução? Vamos lá, ó. Perceba que o Na, vamos olhar para o Na. Qual que é o NOx do Na? Para você ter certeza se aqui está ocorrendo uma reação de oxirredução, você precisa analisar o NOx de cada elemento, tá? Então, aqui o Na é mais, o H é menos, tá? Perdão, o H é mais. E esse CO3, a gente sabe que ele é o quê, gente? 2 menos, né? Porque quando a gente tem, por exemplo, um carbonato, olha aqui, ó, esse carbonato ele entrega pra gente que a carga do CO3 é 2 menos, tá bom? Então, essa é a carga do CO3. Então, o CO3 é 2 menos. Só que para o CO3 ser 2 menos, eu preciso que o carbono tenha NOx de 4 mais, tá? E cada oxigênio tenha a carga de 2 menos. Se você fizer a conta aqui certinha, 3 vezes 2 mais 4 vai dar exatamente menos 2. Fechou? Que é só para comprovar essa carga do íon. Aí. Então, eu tenho NOx, Na é 1 mais, hidrogênio 1 mais, carbono 4 mais, O 2 menos. Faço para cá também, hidrogênio mais, cloro menos. Hidrogênio mais, O 2 menos. Beleza? Carbono continua sendo mais 4, e aqui o oxigênio, cada um sendo 2 menos. O Na mais e o Cl menos. Gente, mudou o NOx? Não, não mudou o NOx de ninguém. Então, essa reação não é uma reação de oxirredução. Então, essa alternativa está errada. Então, eu já anulei a 1 e a 3, tá? Vamos para a 4. Na 4, o que ele fala pra gente, né? O 4, perdão. Se todo o ácido clorídrico fosse consumido numa reação completa com bicarbonato de sódio suficiente, o volume de gás carbônico seria de 9,84. Então, ele quer saber se isso aqui é verdade. Gente, esse volume que eu encontrei aqui no item 2 é o volume referente a só o quanto vai reagir, né? Só que ele fala para você que o HCl está em excesso aqui em cima, ó. Que o ácido reagiu com uma massa de bicarbonato, restando excesso de ácido. Então, esse valor que ele está te dando aqui embaixo é se todo aquele ácido clorídrico que você está colocando estivesse reagindo. Então, como que eu vou fazer isso, gente? Ó, lembra que eu falei que esses dados de 200 ml e dada a concentração do HCl seria importante? A gente vai usar ele aqui. Por quê? Quando eu tenho a concentração do ácido clorídrico e o volume, eu consigo encontrar quantos mols daquele composto, daquela substância está presente na solução. E quando eu faço essa associação aqui, né, para cada 2 mols eu tenho 1 ml, em 200 eu teria X, eu encontro o total de HCl. Então, esse é o total. Não é o que de fato está reagindo, mas é o total. Então, aqui está incluído esse excesso. Só que no item 4, ele quer que a gente considere esse todo 0,4 mols, tá? Então, a gente tem que olhar para esse todo, fechou? Então, gente, ó, paguei um pouquinho aqui pra gente dar uma olhada. Observe, então, ó, que se todo HCl estiver reagindo, que foi a conta que a gente obteve anteriormente, que deu 0,4, né, porque a gente utilizou essa concentração e esse volume, eu vou ter essa quantidade de HCl no total. Olhando pela estequiometria, eu tenho 1 de HCl para 1 de CO2. Então, se eu utilizar todo HCl, eu vou formar exatamente a mesma quantidade que eu estou utilizando em CO2, porque é 1 para 1. Então, 0,4 forma 0,4.
A partir dessa quantidade em mols de CO2, eu consigo encontrar, através do PV igual a NRT, quanto o volume que esse mol de CO2, esse 0,4 mol de CO2 ocupam. Jogando no PV igual a NRT novamente, que nem a gente fez para o item 2, eu encontro que o volume que 0,4 mol de CO2 ocupariam, que é quando eu estivesse utilizando todo esse HCl, seria um valor de 9,84 litros, que bate com a resposta do número 4. Então, o número 4, o número 2 estão corretos, que nos dá, então, a alternativa D. Tá bom, galera? Espero ter ajudado vocês, espero que tenha ficado mais claro e bons estudos!